Meu nome é Giovana Ângelo, eu tenho 29 anos e eu sou artista. Movimentos cheios de harmonia, inspiração, dedicação e técnica. A soma de todos esses elementos resulta na arte de Giovana Ângelo, que faz pintura de parede e lettering. Os traços marcados são característicos dos trabalhos da artista empreendedora. É isso mesmo, ela percebeu que poderia criar um empreendimento totalmente inovador. E assim nasceu o negócio nômade Giovana Ângelo. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de uma liberdade, assim, uma liberdade profissional, uma liberdade financeira. Então, eu nunca me encaixei muito dentro dessa estrutura de trabalho registrado, de CLT. E aí eu comecei a gostar mais de trabalhar como autônoma do que de trabalhar ali, né, no mercado. Então, a minha empresa, na verdade, é a marca Giovana como artista, né? Eu tenho o MEI, mas a minha empresa é a minha empresa. Eu me encontro dentro da arte como um todo, assim, né? Eu vim da fotografia, eu também trabalho como produtora. E hoje, a maior parte do meu trabalho é a pintura, né? Mas eu também presto esse serviço de fotografia, de produção. E aí eu falei, eu acho que eu vou tentar trabalhar com isso, porque é uma coisa que não tem aqui na nossa região, né? É uma coisa nova, as letras, as paredes pintadas. E aí eu larguei mão de tudo, assim, e comecei a pintar algumas paredes, assim, para pessoas mais próximas. Como eu tava vindo da fotografia, eu já conhecia bastante gente, foi um caminho legal, assim, porque muita gente já conhecia meu trabalho como fotógrafa e viu que eu tava começando a pintar, né? E aí a galera começou a me procurar e aí foi vingando, né? E estou aqui hoje. Eu sempre sonhei em trabalhar para mim, assim. Como eu disse, né? Eu gosto dessa liberdade financeira e profissional. Eu acho que a arte, ela surge para todo mundo na infância, né? Eu acho que todo mundo é um pequeno artista, né? Todo mundo pode ser artista. A questão é como que vai desenrolar isso ao longo da sua vida, né? Eu gostava muito de pintar quando eu era criança, mas, como eu disse, era uma coisa de criança ali, né? De pintar, de desenhar, de aprontar. E aí eu fui perdendo isso, né, com a vida, até que eu comecei a rever, né, esse gosto pelo desenho, pela arte, né? Quando eu comecei a estudar o lettering, comecei a sentir a necessidade de aprender a ilustrar, porque eu não acho que a gente nasce sabendo, assim, né? Então eu tive que desenvolver muito isso, assim, de voltar a estudar, de entender como funcionam as técnicas e cada vez mais evoluir, assim, dentro da arte. Eu acho que eu comecei a empreender lá para 2011, 12, que eu estava trabalhando com fotografia na época, né? Não trabalhava com pinturas ainda, mas eu já tinha um trabalho de autônomo, né, com fotografia, fazia alguns eventos, alguns ensaios. A minha primeira formação é em foto e eu, né, comecei, em paralelo à faculdade, eu já entrei em alguns estúdios para trabalhar, né, como CLT. E também já fiz alguns cursos do Sebrae, porque, como eu disse, eu sou artista, né, eu não entendia muito bem como era empreender, mas eu sentia a necessidade de. Então, para eu entender sobre finanças, sobre empreendimento, sobre até coisas simples, como emitir uma nota fiscal, assim, eu precisei buscar. Então, eu me baseei muito no Sebrae, assim, nos cursos que eles ofereciam, e até de bater lá e pedir ajuda pro pessoal, falar, olha, eu tô com dúvida nisso, vocês podem me ajudar, de caçar na internet também, e é mais esse sentido, assim, cursos para empreendimento e cursos para aprimorar meu trabalho. Depois disso, eu tive uma pequena empresa de marketing digital, né, de social media, onde eu fazia foto e criações para conteúdos de internet, né, Instagram, Facebook. E aí eu estava um pouco cansada, assim, dessa área mais publicitária, e aí eu comecei a estudar por conta um pouquinho do lettering, né, que são as letras.
Mas assim, meio que no hobby, na brincadeira, assim, nada muito focado em ter um negócio nesse sentido, né? Mas aí, como eu já estava um pouco cansada, eu tive um start de falar, acho que eu vou começar por aqui, né? O lettering, ele é basicamente uma composição que vai reunir só vários tipos de letras ou letras e ilustrações, né? Então a ideia do lettering é que seja... Eu gosto de usar o termo lettering é você desenhar letras, né? Que é diferente de você escrever, né? Então o lettering você desenha as letras, você mistura vários tipos de letras diferentes, você pode incluir desenhos ou não, né? Essa que é a ideia, assim, é ser uma ilustração que tenha letras, basicamente. Em relação à minha rotina de trabalho, a maior parte dele eu consigo, o inicial, né, a parte de start do meu trabalho eu consigo fazer pelo atendimento online, né? Então, todas as informações que eu preciso coletar para orçamento eu consigo fazer online. Quando o cliente prefere uma visita técnica, eu vou até o local também, né? Consigo fazer as medições e conversar com o cliente pessoalmente. Em relação aos materiais, eu tenho um pequeno estoque em casa, mas eu gosto sempre de ter um material fresquinho, assim, né? Então eu tenho meus fornecedores, loja de tinta, onde eu compro spray, marcador. Muitas vezes eu consigo pedir online, muitas vezes eu vou até a loja de tinta e faço a compra pessoalmente, até porque eu preciso escolher a paleta de cor, né? Acho que a maior dificuldade que eu tive no início foi primeiro as pessoas conhecerem o meu trabalho. Então, assim, o que eu faço chegar até as pessoas para que elas conhecessem e me contratassem. Então, eu acho que isso é um processo lento, assim, né? Você tem que ir fazendo para que as pessoas vão conhecendo e entendendo a forma como você trabalha. Eu acho que, além de tudo, eu tive a grande dificuldade de ser uma área muito nova, né? Uma coisa muito nova aqui na nossa região. As pessoas não estão acostumadas ainda com o muralismo, com a pintura. Então, elas precisam entender como isso funciona, né? Ou quem é essa artista, o que exatamente ela faz. Né? Porque, como eu disse, eu não faço qualquer tipo de arte, então, além de tudo, tem isso, né? Das pessoas entenderem qual é o serviço que eu presto, né? E conhecerem o meu trabalho. Então, acho que no começo a parte mais difícil foi essa, assim, chegar até as pessoas. Eu tive muita ajuda das redes sociais, assim, eu acho que o que deu um gás do meu trabalho foi, de fato, a internet. Eu sempre fui uma pessoa muito presente na internet, eu sempre gostei muito, né, de Facebook, Instagram e tudo mais. E como eu já tinha tido uma empresa de social media, né, eu já entendi um pouco como as coisas funcionavam ali, então eu sabia que eu tinha que aparecer sempre possível, mostrar o meu trabalho para que pudesse alcançar as pessoas, né? Então eu comecei a postar tudo que eu fazia, onde eu estava e começar a chegar nas pessoas. E aí depois começou a rolar um negócio muito interessante que foi o boca a boca, que hoje em dia eu acho que até mais do que a internet, assim, é o fato de as pessoas olharem o meu trabalho em algum lugar, perguntar, quem que fez? Aí a pessoa passa o meu contato, né? Ou até mesmo na internet, às vezes eu marco um cliente e aí alguém vê no Instagram dele, vai lá e pergunta, né? Quem que foi e tal. E aí acontece muito esse lance da indicação, né? A maior dificuldade, eu acho, é as pessoas entenderem que o meu trabalho ele é artístico, né? Eu tenho uma poética, eu tenho a minha identidade, eu costumo brincar que eu não sou uma impressora humana, né? Eu não faço qualquer coisa, qualquer arte. Então eu acho que a maior dificuldade é as pessoas entenderem e respeitarem a arte como ela é, né? Eu acho que, de fato, é isso, assim, eu tento ser muito didática sempre e muito comunicativa para poder explicar isso, né, que tipo, olha, eu não faço esse tipo de trabalho, mas fulano faz, ou você pode pensar num adesivo, em alguma outra coisa, né. Então, eu acho que essa, de fato, é a maior dificuldade, assim, fazer as pessoas entenderem
qual é o tipo de serviço que eu presto, que na verdade é arte, né? O meu trabalho é para todo mundo, porque a arte é para todo mundo, né? Então, o meu trabalho ele cabe para uma pessoa que quer ter um desenho na casa dela, ou para decorar um ambiente, ou para um negócio, para um estabelecimento. Então, eu acredito que é para todo mundo. O programa Meu Negócio Nômade de hoje mostra a história de Giovana Ângelo, uma artista especializada em pintura de parede que fez o nome dela se tornar uma marca e empresa. Depois de saber como tudo começou, agora a empreendedora conta pra gente como é a rotina de criação dos desenhos e o atendimento aos clientes. A minha rotina ela é muito louca, assim, cada dia é um dia pra mim, né? Eu acho que o meu negócio ele dá muito certo também porque eu sou muito organizada, apesar de toda essa loucura, assim, né? Então eu tenho uma agenda, então eu me baseio basicamente nisso, assim, nessa organização que eu faço. Por exemplo, tem semana que eu fico em casa de home office, desenvolvendo, atendendo. Tem semana que é mais mista, que eu fico um dia de home, um dia eu vou pintar, o outro dia eu tô fotografando. Então assim, eu vou me organizando de acordo com as demandas. Como eu trabalho sozinha, eu preciso dessa organização, eu preciso ter dias que eu fico em casa de home office para poder atender meus clientes, né, para poder fazer essa parte criativa, porque eu acho que o meu trabalho ele tem esse adicional dessa parte criativa, assim, então eu preciso estar bem, eu preciso estar no meu ateliê, preciso estar tranquila para poder fazer uma criação legal, assim, para, né, ter esse feeling do negócio, né? Então, a minha agenda, ela é assim, ela é meio que no gás do que as coisas vão acontecendo e vão surgindo para mim. Felizmente, eu tenho tido bastante trabalho, principalmente na parte de pintura, né? Então, eu não paro, assim, eu tô cada dia numa cidade, cada dia fazendo uma coisa diferente. E eu acho que, na verdade, isso é o que eu mais gosto do meu trabalho, assim, esse fato de eu não ter uma rotina, de eu conhecer vários lugares, várias pessoas e de trabalhar muito, porque eu sou uma pessoa que gosta de trabalhar. Os clientes, eles me procuram e eu tento entender o que eles querem da Giovana Artista, né? Se eles querem a parte de fotografia, de produção ou de pintura. E aí eu sou uma pessoa muito comunicativa e eu acho que a comunicação, principalmente dentro de um negócio, ela é essencial, né? Então eu procuro entender o que o meu cliente precisa e para poder atender ele da melhor forma, né? Sendo, por exemplo, na parte de pintura, inicialmente eu peço algumas informações, né? Isso inclui medida de parede, localização, se ele quer uma arte mais colorida, peço uma referência também do que ele quer, porque eu acho isso muito importante, assim, você conhecer o artista e entender qual que é a poética dele, qual que é a identidade, porque não são todos os serviços que eu atendo, né? Eu tenho o meu estilo de trabalho, por isso que inicialmente eu peço para que ele me mande uma referência, porque às vezes ele quer um serviço que eu não presto, mas que eu posso conhecer alguém que preste, né? E aí eu monto um orçamento bonitinho para ele, né? Envio, explico a forma como eu trabalho, né? A forma como eu trabalho basicamente a gente desenvolve esse projeto juntos, né? Eu coleto um briefing com o meu cliente, se ele quer uma arte botânica, se ele quer, né, dentro do meu trabalho, se ele quer uma arte botânica, se ele quer um lettering, né? Que são as letras, se é um quarto infantil, para quem que é, né? Se é para uma empresa, se é para uma casa. Troco toda essa ideia com ele, assim, né? Aí eu desenvolvo um projeto baseado nessa conversa que eu tive com ele. Esse projeto eu desenvolvo de forma digital pelo iPad, né? Pelo um aplicativo que chama Procreate. Então eu desenvolvo o projeto, né? São projetos sempre autorais.
feitos por mim, e são projetos também que são exclusivos, né? O trabalho que eu faço para o cliente é somente desse cliente, eu não vou repetir esse projeto para nenhum outro, né? Então eu apresento o projeto, o cliente curtindo, a gente marca a pintura, e aí eu vou até o local, levo todo o material e realizo, né? Passo o desenho para a parede, da forma mais fiel possível do projeto que ele viu, né? Porque às vezes também o cliente não tem muita ideia, ele quer uma arte, mas ele também me permite ser livre para a criação. Então eu gosto de entender tudo isso, né? Para saber o que cabe ali, que mensagem que o cliente quer passar, né? Ele quer um espaço só decorativo, ele quer uma parede que passe uma mensagem, ele quer uma coisa mais voltada para publicidade, que vai divulgar o negócio dele. Então tem tudo isso, assim, essa parte criativa é muito de cada cliente que eu tenho. Eu gosto muito de emergir, assim, em cada projeto, sabe? Então tudo vai depender do meu cliente, do espaço que ele tem, do que ele quer. Em relação a preço, eu tento ser sempre muito honesta, assim, né? Eu fiz uma tabelinha para ter a noção do valor da minha hora. Então, além do valor da minha hora, eu vou incluir os materiais que eu vou usar para o projeto, por isso que eu gosto bastante de conversar com o cliente antes, né, para saber quantas tintas eu vou usar, ou se eu não vou usar tinta, se eu vou usar spray, se eu vou usar marcador, que tipo de material, né, para ter esse levantamento de custo, né, então eu vou somar a minha hora de trabalho que é a junção entre o tempo que eu demoro criando, né, desenvolvendo o projeto, e o tempo que eu vou demorar produzindo a pintura, né? Então eu somo essas horas, mais o material que eu vou gastar, e aí, se for necessário, eu incluo, né, o transporte, a alimentação, porque eu também atendo várias outras cidades, né? Então tudo isso é conversando com o cliente que eu consigo definir. O pagamento do cliente, eu trabalho muito com sinal, então quando eu fecho o serviço com o cliente, eu só dou entrada de fato no serviço quando o cliente faz um pagamento de um sinal para mim, né? E aí é com essa verba, na verdade, que eu consigo comprar os meus materiais, né? E o restante do pagamento é feito após a finalização do serviço. Normalmente a gente acerta dessa forma, mas é lógico que cada cliente é um cliente, eu consigo conversar com cada um deles em relação a isso, né? Qual que é a melhor forma, né, para ele também. Em relação à minha organização pessoal, né, com finança, eu tenho uma conta jurídica onde eu jogo basicamente tudo lá para poder pagar os meus fornecedores e as coisas que demandam da minha empresa, e uma conta física que é tipo o meu salário de fato, que daí, né, eu consigo me organizar melhor dessa forma, até para fazer os fechamentos anuais e tudo mais. Como eu disse, é uma coisa que eu tive que aprender a fazer para conseguir me organizar, principalmente financeiramente, né? Porque senão vira aquela bagunça e nada dá certo. Sou eu mesma que faço os fechamentos, né, do MEI. Eu tenho uma contadora que me auxilia sempre que eu preciso, assim, até porque, como eu disse, né, eu sou muito leiga nessa parte financeira, então eu sempre não tenho medo de pedir ajuda, assim, de contadores, de empresas, de Sebrais e tudo mais. Para mim, a MEI foi essencial, assim, abrir a MEI para o meu negócio. Isso eu fiz desde o início mesmo, assim. Eu senti a necessidade porque eu comecei a atender empresas que, por exemplo, principalmente a questão da nota fiscal. Eu deixei de atender alguns clientes porque eu não consegui emitir nota fiscal, por exemplo. E aí eu falei, poxa, eu tô perdendo cliente porque eu não tenho uma MEI, porque eu não posso emitir nota fiscal. E aí eu fui lá e falei, não, já de início vou abrir, vou deixar tudo bonitinho, né, para poder atender todo mundo e para não ter nenhum problema. Eu gosto de ser uma pessoa bem honesta, assim, bem justa com as coisas. E aí foi ótimo, porque... E além de tudo, me ensinou muita coisa, né? Me ensinou a empreender, me ensinou a poder controlar a minha parte financeira, a parte financeira da minha empresa, e foi essencial mesmo. O mercado na minha área, eu acho que ele é muito interessante, e ele está em expansão, assim, na verdade, porque é uma área muito recente, né?
Então, eu consegui trabalhar de uma forma bem tranquila e eu acho que ainda tem espaço para mais artistas, assim, né? Porque cada artista tem a sua identidade, então eu acredito que tenha mercado para todo mundo. Até mesmo os artistas que eu conheço aqui da região que fazem um trabalho parecido com o meu, eu gosto muito de ter eles como parceiros, assim, porque às vezes eu não posso atender e eu consigo indicar, ou por eu não conseguir ter agenda, por exemplo, ou por ser um trabalho que eu não faço, mas que eu conheço alguém que faça, né? Então é um mercado, como eu disse, em expansão e um mercado muito interessante. Eu sinto que eu gosto da arte por causa disso, ó, porque a arte ela não me deixa estagnar. Eu tô sempre em busca de aprender mais, seja aqui nessa técnica ou em outra coisa, né? A arte ela é imensa, né? Então eu acho que eu tô sempre em busca disso, assim, de melhorar minhas técnicas, de mais conhecimento, até na parte de empreender, assim, né? Eu me sinto muito leiga ainda. Então eu acho que a gente sempre tem, né, como evoluir, como aprender mais. Que a arte é uma coisa essencial para o ser humano, né? E eu gosto muito disso, assim, de levar, eu falo muito sobre isso, né? Eu gosto de levar amor e de transformar os espaços. Eu acho que a arte, ela tem esse poder, né, de transformação, principalmente. É muito legal você chegar num espaço e quando você sai dele, você transformou ele. Ele não é mais o mesmo, né? E toda pessoa que estiver ali, que passar por ali, ela vai ser contaminada com a mensagem que essa arte está passando ou com esse bem-estar que o ambiente vai gerar, né? A arte tem muito esse poder. E eu acho que é isso que eu mais amo no meu trabalho, assim, esse fato de transformar, de mostrar o valor da arte para as pessoas, né? Eu acho que a gente perdeu muito essa essência, né, de valorização da arte. Então, eu acho que o que eu mais amo fazer é isso, assim, é levar essas mensagens, sabe? De transformação, de amor. Eu sou uma pessoa que gosta de viver muito hoje, assim, né? Porque, como eu disse, eu sou das artes e eu sou uma pessoa que tá muito em movimentação, assim, né? Eu gosto de explorar coisas novas. Eu já fui da fotografia, eu ainda gosto muito de fotografia, eu atuo como fotógrafa, mas hoje eu tô focada na pintura. Pode ser que amanhã eu queira experimentar outra coisa, que eu queira trabalhar com tatuagem ou com qualquer outra coisa. Então eu me sinto em movimento, assim, eu me vejo em evolução e em movimento, né? Eu não sei quem vai ser a Giovana do futuro e não fico planejando muito, assim. Eu só quero continuar fazendo o que eu gosto e sendo feliz fazendo o que eu faço. Eu acho que o medo, ele impede muito a gente, né? Eu sempre fui uma pessoa que sempre deu a cara, assim, para as coisas. Eu acho que se a gente quer muito uma coisa e a gente corre atrás, a gente consegue, sabe? Se você tiver força de vontade, você fizer um trabalho bem feito, você vai conseguir conquistar qualquer coisa, sabe? Tanto que eu vivo de arte no Brasil, sabe? Eu vivo de arte porque eu quis viver de arte, porque eu me esforcei para isso, porque eu estudei para isso. E é isso, eu acho que a gente tem que trocar o medo pela vontade, sabe? E fazer as coisas acontecerem, só depende da gente, na real, né?